Imagine o som, não, imagine a ausência de som, exceto o único que importa: o rugido do vento do Atlântico Norte, um uivo constante que parece querer arrancar a própria alma da terra. Agora imagine o frio, um frio que não está apenas no ar, mas que se infiltra nas paredes de turfa da sua casa, que vive nos seus ossos, que transforma cada respiração numa pequena nuvem de desespero. Esta é a sua vida, e a única coisa mais fria e mais barulhenta que o vento é o mar. O mar que está bem ali, cinzento, furioso, impiedoso. O mar que levou seu marido há dias, talvez semanas, e a única informação que você tem, a única notificação no seu feed de existência, é o silêncio dele. Hoje, queremos falar sobre sofrimento, sobre ansiedade, sobre o peso da incerteza, mas para isso, vamos viajar no tempo, para um dos lugares e uma das épocas mais brutais para se viver. Vamos falar sobre por que era absolutamente horrível ser uma esposa de pescador na Islândia medieval. E você vai perceber de uma forma assustadora como o eco do sofrimento dela ressoa diretamente dentro do aparelho que você talvez esteja segurando agora. A vida dessa mulher não era uma saga heróica, não era uma canção de vikings e valquírias, era uma longa, interminável, angustiante espera. Seu mundo era definido por uma única pergunta. Uma pergunta que pairava sobre cada refeição, cada tarefa, cada noite de sono interrompido: ele vai voltar? Simples assim. Uma única pergunta com duas respostas possíveis: vida ou morte. Não havia meio termo, não havia talvez. Pense nisso. Hoje vivemos na era da informação. Se alguém viaja, nós rastreamos o voo em tempo real, vemos a bolinha do Uber se movendo no mapa. Recebemos uma mensagem de "cheguei" em segundos. A incerteza foi domesticada, algoritmizada, transformada em dados. Para ela, a incerteza era selvagem, era um monstro mitológico. O barco de seu marido não tinha GPS, não tinha rádio, não tinha um ponto azul no mapa. Ele saía da vista, e então simplesmente deixava de existir no universo conhecido. Ele entrava num limbo, um purgatório de talvez, e ela ficava para trás, na praia da realidade, olhando para o nada. Mas o horror não estava apenas na espera passiva. A vida dela era uma maratona de trabalho implacável. Enquanto ele estava no mar lutando contra as ondas para trazer o bacalhau, o arenque, o sustento, ela estava em terra, lutando uma guerra diferente, uma guerra contra a fome, contra o tempo, contra o colapso. Ela era a gestora da pequena fazenda, se houvesse uma. Ela cuidava das poucas ovelhas, garantia que a turfa para o fogo fosse cortada e seca, plantava e colhia os vegetais de raiz que sobrevivessem ao solo pobre e ao clima severo. Ela era a mãe, a médica, a professora, a protetora dos filhos, crianças que aprendiam desde cedo a olhar para o horizonte com a mesma mistura de esperança e pavor. Ela tinha que explicar para uma criança pequena por que o pai ainda não tinha voltado. Tinha que fingir uma calma que ela não sentia, uma força que se esvaía a cada rajada de vento. E quando e se o peixe chegava, o trabalho dela se intensificava. Ela era a operária da fábrica de uma mulher só: limpar, eviscerar, salgar, secar. Fileiras e mais fileiras de peixe pendurado balançando ao vento, como fantasmas cada um deles. Uma promessa de sobrevivência para o inverno, cada um deles fedendo a sal e a um trabalho que quebrava as costas e feria as mãos. Suas mãos não eram macias, eram ferramentas rachadas pelo frio e pelo sal, calejadas pelo cabo da faca e pela agulha que ela usava à noite. À luz de uma lamparina de óleo de peixe, para remendar as roupas, para tecer a lã, para garantir que sua família não congelasse. O filósofo romano Sêneca disse uma vez: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Para a esposa do pescador islandês, a imaginação era o verdadeiro campo de batalha. Na ausência de informação, a mente dela preenchia o vazio. E ela não preenchia com esperança. Ela preenchia com as histórias que conhecia, as histórias de outros barcos que nunca voltaram. Cada tempestade no horizonte não era apenas um evento meteorológico, era um funeral em potencial. Cada onda que quebrava na praia
soava como uma sentença. Ela não tinha distrações, não tinha um feed para rolar, não tinha séries para maratonar, não tinha podcasts para preencher o silêncio. O silêncio era seu companheiro constante, um silêncio pesado, preenchido apenas pelo vento e por seus próprios pensamentos. Pensamentos que circulavam incessantemente em torno da mesma pergunta. Ele vai voltar. Nós, no mundo moderno, reclamamos do tédio. Buscamos desesperadamente preencher cada microsegundo vago com algum tipo de estímulo, algum tipo de conteúdo. Pegamos o celular na fila do café, no elevador, no semáforo. Temos pavor do vazio, do silêncio, do encontro com nossos próprios pensamentos. Ela vivia nesse vazio. Ela não tinha escolha a não ser encarar a ansiedade pura, destilada, sem filtros, sem amenidades. A solidão dela não era apenas física, era existencial. Uma solidão povoada apenas pela possibilidade da perda. E é aqui que a história dela começa a se tornar um espelho estranho para a nossa. Ela sofria pela falta de uma única e vital informação. Nós, por outro lado, estamos nos afogando num oceano de informações, a maioria delas completamente inúteis. A ansiedade dela era focada, um laser apontado para a sobrevivência. A nossa é difusa, fragmentada, uma névoa de notificações, notícias, opiniões, atualizações de status, uma cacofonia digital que nunca para. Ela olhava para o mar esperando um sinal. Nós olhamos para uma pequena tela de vidro, esperando por sinais também. Um like, uma mensagem, uma validação, uma resposta. A escala é diferente, as consequências são incomparavelmente menores, mas a mecânica da espera, a neuroquímica da antecipação e da decepção, talvez não seja tão diferente assim. Ela estava presa num ciclo de esperança e medo ditado pela natureza. E nós estamos nos tornando prisioneiros de um ciclo de dopamina e cortisol ditado por algoritmos. O horror dela era a possibilidade do fim, e o nosso, talvez, seja a ausência de um fim, a rolagem infinita. A vida da esposa do pescador islandês era um exercício brutal de estoicismo forçado. Ela não lia Epicteto, mas vivia a sua mais dura lição, a de focar naquilo que podia controlar e aceitar com serenidade o que não podia. Ela podia controlar o estoque de comida, a criação dos filhos, o conserto das redes de pesca, a manutenção do fogo. Ela não podia, de forma alguma, controlar o mar. O mar era o Deus caprichoso e violento que regia sua existência. E não havia prece ou sacrifício que pudesse garantir o seu favor. Aceitar essa impotência não era uma escolha filosófica, era a única condição para não enlouquecer. Mas e quando o pior acontecia? Quando as semanas se tornavam meses e a esperança, essa brasa teimosa, finalmente se extinguia, se tornando cinzas frias? Quando a comunidade, silenciosamente, passava a se referir a ela como viúva? O horror não acabava, ele apenas mudava de forma. Agora, ela enfrentava uma nova incerteza, a da sua própria sobrevivência e a de seus filhos numa sociedade patriarcal e implacável. Sem um marido, sem o provedor de peixe, sua posição social despencava. Ela dependia da caridade da família estendida, da comunidade, do chefe local. Sua agência, já limitada, praticamente desaparecia. Ela se tornava um fardo, uma boca a mais para alimentar num ambiente onde a comida era a métrica de toda a riqueza. Pensemos agora na nossa relação com a informação e o controle. Nós acreditamos que ter mais informação nos dá mais controle. Checamos a previsão do tempo de minuto a minuto. Lemos dezenas de análises sobre a economia. Seguimos as notícias de uma guerra a milhares de quilômetros de distância, como se nossa atenção pudesse, de alguma forma, influenciar o resultado. Nós nos iludimos com a ideia de que saber é poder, mas muitas vezes saber é apenas ansiedade. O filósofo contemporâneo Byung-Chul Han fala sobre a sociedade do cansaço, onde a exploração não vem mais de um chefe ou de um sistema opressor externo, mas de nós mesmos. Nós nos pressionamos para sermos mais produtivos, mais informados, mais conectados. A esposa do pescador era oprimida por uma força externa e visível, a natureza.
Nós somos oprimidos por uma pressão interna, invisível, a de otimizar cada momento, de performar, de nunca desligar. O celular na nossa mão não é apenas uma ferramenta de comunicação. Ele é o símbolo dessa autoexploração. Ele é o escritório que levamos para a cama, a arena social que visitamos durante o jantar em família, a fonte inesgotável de comparação e inadequação que consultamos no banheiro. A esposa do pescador olhava para o mar e via a possibilidade real da morte. Nós olhamos para a tela e vemos a morte simbólica, o medo de ficar de fora, o pavor de ser irrelevante, a ansiedade de não estar vivendo a vida perfeita que vemos nos feeds dos outros. O horror dela era concreto. O nosso é abstrato, mas nem por isso menos paralisante. Ela temia o silêncio do marido. Nós tememos o silêncio do nosso próprio celular, uma ausência de notificações que interpretamos como uma ausência de valor. Imagine a cena, o retorno. Imagine um dia, contra todas as probabilidades, um ponto surge no horizonte. O ponto se torna um barco. O barco se torna o barco dele. O alívio que inundava essa mulher devia ser algo inimaginável, uma explosão de alegria tão intensa quanto a dor da espera. Era a vida retornando, a ordem restaurada, a pergunta finalmente respondida. Por um tempo, o monstro da incerteza era domado. Mas ela sabia e ele sabia que em breve ele teria que partir de novo. O ciclo recomeçaria. A vida era esse pêndulo, oscilando entre a agonia da ausência e o breve êxtase do retorno. Nós também vivemos em ciclos, o ciclo de postar e checar, a pequena tensão de esperar pelos likes, pelos comentários e o pequeno alívio quando eles chegam. É uma versão em miniatura, quase patética, do drama existencial dela. Nós transformamos a mais fundamental das necessidades humanas, a necessidade de conexão e de saber que aqueles que amamos estão seguros num jogo de recompensas variáveis, um caça-níquel digital que carregamos no bolso. Então, por que era horrível ser a esposa de um pescador na Islândia medieval? Era horrível pela espera torturante, pelo trabalho esmagador, pela solidão profunda e pelo medo constante da perda. Era horrível porque sua vida era definida por uma única fonte de informação, uma fonte binária de vida ou morte sobre a qual ela não tinha nenhum controle. Sua existência era um lembrete brutal da fragilidade humana diante de um universo indiferente. E por que deveríamos nos importar com ela hoje? Porque a história dela nos serve como um espelho. Ela nos mostra que o sofrimento humano muitas vezes brota da nossa relação com a informação, seja a falta dela ou o excesso. Ela nos força a olhar para nossos próprios hábitos, para a forma como encaramos nossas próprias telas, sejam elas o oceano cinzento do Atlântico Norte ou a tela brilhante de um smartphone. Ela esperava por uma notícia que significava tudo. Nós nos perdemos em notícias que no fim não significam nada. A tragédia dela era não poder se desconectar do seu medo. A nossa talvez seja a nossa incapacidade de nos desconectarmos de nossas distrações. Da próxima vez que você sentir aquela compulsão de pegar o celular sem motivo, aquela pequena pontada de ansiedade por estar desinformado por alguns minutos, lembre-se dela. Lembre-se da mulher na costa da Islândia, olhando para o mar vazio, enfrentando o silêncio, o frio e a mais pura e aterrorizante forma de incerteza. Talvez, apenas talvez, em sua história, encontremos uma perspectiva sobre a nossa própria. E talvez a gente entenda que ter toda a informação do mundo na ponta dos dedos não nos trouxe necessariamente mais paz de espírito. Talvez a gente só tenha trocado um oceano imenso e assustador por milhões de pequenas e igualmente traiçoeiras poças d'água,